Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos reunimos nesse momento preciosíssimo, às 19 horas, juntos com a graça de Deus. Como nós temos aprendido, estamos fisicamente separados, mas estamos espiritualmente juntos. Que bom que a Denise, o Orbílio, a Elda, a Ilza já estão chegando. E a gente está aqui feliz da vida em poder partilhar com vocês esse tempo. Reginaldo, Lúcia, Sueli, Shirley, como Deus tem sido bom com a gente. Podemos estar juntos aqui, Lucimar, Gilda, Maria Cristina, olha que bênção. Estamos juntos porque Deus nos trouxe até aqui. O Oswaldo firme, né, Oswaldo? Nós temos estado assim muito felizes com você, com sua dedicação, viu, Oswaldo? Que bênção. Mônica com a gente, Shirley, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que prazer, Átila, Ellen de Paris, Xavier. E aí, Lucimar, tudo bem com você, sua casa? Passaram aqui alguns aqui, André Ribeiro, Elda, o Rodrigo, a Heloísa, Maria Rosa, bênção, bênção, bênção. Willer já chegou, que bênção, Regininha, Natália, bênção de Deus. Olha como esse grupo está bonito, está grande, e a gente está firme e forte no Senhor. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, não é isso, Valéria, Ana Mota, não é Leci, mas é porque o Senhor, nosso Deus, é bom, gracioso, cuida da gente e nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Esse é um momento que a gente tem que sempre dizer assim, louvado seja o nome do Senhor. Antônio Carlos, Joana Souza Prudêncio, bênção, né? Vera Regina, a irmã Regina Pinto com a gente, Joana Dark, olha que bênção. Joana Souza Prudêncio também com a gente. Se estamos falando, Deus nos deu a voz, se estamos juntos é porque estamos vivos, se estamos vivos temos uma missão para cumprir, que Deus nos abençoe. Queridos, precisamos agradecer a Deus, né? Hoje ainda é terça-feira e a gente traz assim Raquel Marques e Regina, Rodrigo com a gente. Estamos orando, Rodrigo, aí pelo seu pedido, tá? Firme e forte. A gente ainda traz os impactos de um domingo maravilhoso, como foi dito aí pela Lúcia ontem, exponencial, um dia abençoador com cultos presenciais manhã e noite, abençoadores. Tivemos batismos, tivemos a celebração da ceia do Senhor. Somos gratos a Deus porque tudo deu certo, viu, Olavo? Viu, Joana? Bênção de Deus. Joana Souza Prudêncio, Deus cuidando da gente. Hoje é dia de celebrando a transformação. A Janaína está aqui comigo, orando também, partilhando desse momento. E Yara, viu, Yara? Então, eu estou lembrando desse momento precioso. Olha a Caroline com a gente. Caroline, olha, bombou a sua publicação lá no Facebook, hein? Teve gente falando bem de mim, a beça lá. Eu fico feliz, hein? Obrigado. E obrigado pelo seu bom testemunho. Terezinha, Deus abençoe, tá? E aí, estou aqui com Janaína, estamos lembrando que hoje tem Celebrando a Transformação. E o tema de hoje é Deus quer fazer mudanças na sua vida. Com certeza nós precisamos permitir que o Senhor faça mudanças na nossa vida, não é isso, Ani? Se a gente permitir, Dayana Peroli, se nós permitirmos, Ele fará mudanças, mas nós temos que cooperar com Deus, abrir nossa vida e permitir que Ele haja, que Ele atue poderosamente em nossa vida. Logo depois, os facilitadores, viu, Giovana, Raquel, os facilitadores se reúnem para a partilha do tema, preparando-se para o grupo de partilha, viu, Adiel Xavier da Cunha, eles se preparam para a partilha que há na quinta-feira com o grupo de partilha. Queridos, outra coisa linda, a EBD está bombando. Evanildo, fui falar da EBD, Evanildo apareceu aí, Evanildo, você é o cara, hein? Evanildo, Alessia, Josefa, o Evanildo é o nosso professor. Evanildo, olha, a turma está animada, hein? A nossa revista de Apocalipse vai nos ajudar a entender sobre as taças, sobre as pragas, sobre os cavalos e cavaleiros, alguns números de Apocalipse,
Coisa linda, um desafio. Então, todo domingo, 9 horas, até às 10 no quiosque, presencial, a nossa EBD, estudando o Apocalipse, viu, meu amor? Estudando o Apocalipse, bênção pura. Quando eu falei de Apocalipse, apareceu o Evanildo aqui na minha telinha. Evanildo, você estava ligado, hein? Que bênção, um abraço para você, para o André, firmes e fortes. Pastorzão, pastor Marcos, Deus o abençoe, viu? Bom, aproveitar aqui a presença do pastor Marcos, que acabou de entrar aqui, pelo menos apareceu para mim. Eu quero te agradecer, viu, pastor, pela negociação, e aqui tem vários da nossa igreja, com o nosso advogado. Mais um processo que foi, nós ganhamos a redução no IPTU, e ele naturalmente cobrou a sua parte, né? Quase 21 mil reais que vamos pagar em 4 parcelas, e a negociação foi feita por você. Seu cara, obrigado, viu? Deus o abençoe. Deus te use, você é meu parceiro aí nessas coisas fáceis. As difíceis eu deixo para mim, tá bom? Essa coisa difícil, fácil aí eu deixei com você. Você foi muito bem sucedido, parabéns, obrigado. Foi a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oriovaldo Donizete Barbosa Campos com a gente, seja bem-vindo. Bom, fechando aqui as nossas informações, viu, Alessia? Nós estamos neste domingo encerrando a campanha de missões nacionais. Olha, Denise, olha que benção, Denise, vou te dar a notícia agora, hein? 13 mil reais já foram levantados e já foram enviados para a Junta de Missões Nacionais até agora. Olha que bênção. Em plena pandemia, Deus nos abençoando, a manutenção da igreja acontecendo e a obra missionária sendo realizada, viu, Esther, Antônia Leite, Marcos, para a glória de Deus. Eu sei que você está junto, você é um parceiro, Marcos. Obrigado aí pela parceria. Bom, os meus parabéns hoje vão para o Francisco Ribeiro Nunes e também para Jeane Alves Andrade. Ambos são aniversariantes de hoje. Os meus parabéns para estes dois queridos aí, Francisco e Jeane. Maria das Graças, seja bem-vinda. Gilda, Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus hoje. Nós terminamos Colossenses. Vocês nem imaginaram isso, que a gente ia chegar em Colossenses. Já chegamos. Até onde vamos, só Deus sabe. Mas agora entramos em Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, os versos de 1 a 10, ou seja, todo o capítulo. Eu dei o seguinte tema para a nossa breve reflexão: dando um bom exemplo. Podia dizer também, sendo um bom exemplo. Há uma frase que diz mais ou menos assim: pregue o evangelho com a sua vida, e se for preciso, use palavras. Ou seja, o desafio é que a nossa vida seja tão rigorosamente ou fervorosamente dedicada ao Senhor, que a gente consiga comunicar com ela, e se for preciso, usarmos palavra sobre o amor de Deus. Esses primeiros versículos aqui de Tessalonicenses dizem claramente que a igreja que foi plantada por Paulo lá em Tessalônica se tornou uma igreja exemplar. O verso 7 diz assim: com isso o que? O que a gente vai ver, né? Tornaram-se exemplo para todos os irmãos, olha só, na Grécia, na Macedônia e na Acaia. Viu, Ebenezer? Olha como é que eles se tornaram um grande exemplo. A pergunta que eu faço e o texto responde é o seguinte: o que a gente pode aprender com esses irmãos, de modo que a gente também tenha um viver exemplar, que a gente dê um bom exemplo, que a gente pregue com o nosso exemplo? Eu, então, quero destacar 3 aprendizados rápidos. O primeiro deles, uma vida cristã comprometida. Nós daremos um bom exemplo se nós vivermos uma vida cristã comprometida. Quero agradecer as orações. O Isaac está aqui, a glória a Deus. Esther, já vamos tirar o Isaac da nossa lista aqui com alegria. Então, primeira coisa, uma vida cristã comprometida. Paulo fala deles o seguinte: quando oramos por vocês diante de Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, olha que bênção, seus atos em amor e a sua firme esperança. Essas 3 qualidades daqueles irmãos dizem deles que tinham uma vida comprometida: trabalho fiel, atos de amor e firme esperança. Precisa alguém que tem essas qualidades fazer força para pregar o evangelho? Não precisa. Segunda característica,
aqui está muito claro para a gente, o lugar da palavra de Deus era bem nítido na vida destes irmãos. O apóstolo Paulo fala no verso 6, que eles pregaram-lhes a palavra e eles recebem a palavra. Paulo diz, nós pregamos a palavra no poder do Espírito. E a Bíblia diz que eles recebem esta palavra. Olha bem no verso 6. Vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, tanto pregada, porque não havia tanta facilidade de ter a palavra para ser lida, né? A gente sabe que a imprensa foi descoberta por Gutenberg no ano de 1500. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. E veja então, 1500 anos atrás, um pouco mais até, aqueles irmãos, eles recebem a palavra que ouviram e recebem-na de coração aberto e com a alegria que vem do Espírito Santo. Então, assim deve ser a nossa vida. A Bíblia, a palavra, o ensino precisa ter um lugar de destaque na nossa vida. E em terceiro lugar, a gente se torna um bom exemplo, a gente dá um bom exemplo quando nós comprometemos a nossa vida com, ou há um comprometimento, digo eu, desculpe, da nossa vida em partilhar. Em que sentido? O que a gente partilha tem a ver com aquilo que Deus fez na nossa vida. O verso 8 fala muito claramente que, e principalmente o verso 9, que eles recebem a palavra, mas depois disso eles se tornam transformados. A Bíblia diz que eles deixaram os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos, eles viviam uma verdadeira transformação. Viu, Lucas? A vida deles dizia claramente que eles tinham tido um encontro com Deus. Viu, Kátia? Não sei se está aí também, pastorzão Elton, mas aqui nós encontramos as qualidades, as características de uma vida que é um bom exemplo, que dá um bom exemplo, que serve de bom exemplo. Vou repetir, uma vida cristã comprometida, uma vida vivida à luz da palavra, dando a palavra em primeiro lugar, e uma vida que demonstra verdadeira transformação. A conclusão que eu chego é que a nossa vida precisa comunicar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus, de maneira silenciosa, e se Deus precisar de nós em palavras, que nós as usemos para a honra e a glória do Senhor Jesus. O tempo passou mais rápido do que eu gostaria, já são 19h13. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre algumas preciosas vidas. O Isaac ainda está na minha lista, mas amanhã já não manterei, já vou até tirar aqui, porque o Isaac já está em casa, já é motivo de gratidão a Deus, a cura do pequeno Isaac, que estava com Covid-19, já está curado, está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos diante de Deus, nosso Pai, chegamos até aqui porque o Senhor trouxe a todos nós. Estou feliz de estar aqui com a Janaína bem perto de mim, estou feliz de ter aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, de ter aqui os meus novos irmãos em Cristo, Oswaldo, Caroline, ter alguns que até não conheço, mas lhes dou as boas-vindas e desejo sobre suas vidas, suas famílias, todos os seus projetos e sonhos, as bênçãos do Senhor. E quero nessa hora interceder, a começar pelo Assis, o pai do Paulo, com 90 anos de idade, cuida dele, provavelmente com Covid, que o Senhor cuide dele, preserve a sua vida, porque o Senhor pode, nada é impossível para o Senhor. Abençoe o João Feitosa, da equipe do Rodrigo, está aqui com a gente, cuide do João Feitosa, também cometido de Covid-19. Abençoe, Senhor, a irmã Elisa Marques, abençoe a Ene, o Fabrício, a Tiffany, abençoe a Inês, que é tia da Rosa, abençoe a Mônica, que pede pela sua saúde, cuide da Mônica, abençoe em todo esse momento da sua vida, abençoe o senhor Álvaro, abençoe a Helenice,
Abençoe minha irmã Marlizinha, que está se recuperando, a Cleonice, a mãe do Willer. Abençoe o Ricardo, recuperando-se da cirurgia num dos seus olhos. Abençoe o Alfredo, a Joana Dark, o senhor João, a Latife. Oh Deus, toma conta da vida emocional da Latife. Dê a ela, ó Deus, a bênção de estar sobre uma vida normal, equilibrada, em que ela possa todos os dias ter condições de fazer as suas tarefas. Abençoe a mamãe Isabel, que cuida dela, o nosso querido Josias. Visita essa família, cuida deles, Pai. Abençoe a senhora Aira, a senhora Célia, o Lúcio, esposo da Valéria, aqui com a gente. Abençoe o Leonardo. Abençoe a Eliane, que tem questões de família, questões da justiça. Abençoe o Reginaldo, que pede por suas questões da casa vendida, que o Senhor esteja cuidando dele, cuidando da sua irmã, cuidando, ó Deus, da sua família. Abençoe, ó Deus, eu te peço também o Moisés e a Bárbara, que pedem pelo emprego. A Regina Selle, que tem orado pela conversão do seu esposo e a conversão da sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoe aqueles que lutam contra o câncer. Nossa Giovânia aí com a gente, que já fez a penúltima quimioterapia. Abençoe a Jaqueline, que tem também sido guerreira nesse tratamento. O pequeno Guilherme, o Paulo Rosa, lá nos Estados Unidos. A Márcia, que é irmã da Mônica. E o Moisés, que é irmão da Regininha. Cuida, Senhor, destes meus queridos e destas minhas queridas irmãs, destas pessoas as quais aqui mencionamos. Pai, dê a elas a força do Senhor, a coragem do Senhor, a fé e a esperança que só o Senhor pode dar. Abençoe, Pai querido, a nossa igreja. Faz com que as células prosperem, progridam, avancem, sejam um instrumento de bênção, de pastoreio, de evangelismo, de cuidado mútuo. Abençoe, Senhor, a diretoria da igreja, que cuida, como está aqui o pastor Marcos com a gente, cuidando de questões administrativas, questões jurídicas, questões financeiras. Abençoe cada ministro que tenha o cuidado da parte espiritual, do pastoreio, do alimento, do treinamento, da capacitação, como Lucas, que cuida da adoração. Renova-lhe as forças físicas, emocionais, espirituais. Dê que o Senhor levante cada dia mais pessoas para se alinharem com Ele na nossa equipe, na adoração, seja pelo instrumento, pela vida, pela voz. Abençoe, Senhor, todos os trabalhos da igreja, as reuniões presenciais da IBD, das Déboras, o planejamento que estamos fazendo até o fim do ano, o congresso da Bíblia na segunda semana de dezembro. Pai, abençoe os desafios que teremos pela frente em 2020. Pai, abençoe para que haja emprego, empresas novas, para que haja cura do Covid-19. Abençoe o Brasil, querido e amado, o nosso estado. Abençoe a nossa cidade. Continue a nos abençoar com a proteção do Senhor, a provisão do Senhor e a prosperidade que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Olha quantas pessoas somos ou quantos aparelhos ligados somos. Damos a todos o nosso boa noite carinhoso. Compartilhamos com todas as alegrias de termos vocês com a gente, né? Faz parte desse processo essa partilha. Aqui a gente troca, a gente se atualiza, como vocês bem viram aí sobre missões, como também viram sobre a questão que envolve ainda os IPTUs de quando compramos a propriedade da igreja, mas cada dia está ficando melhor ainda a nossa situação. Deus está nos dando vitórias sobre vitórias. Em tudo louvamos a Deus e agradecemos a Deus. Vejo que estão aí se despedindo, estou dando esse tempinho para fazê-lo. Daqui a pouquinho, viu gente? Daqui a pouquinho, 19h30, né? Temos um tempo preciosíssimo aí com o Celebrando a Transformação. Deus quer fazer mudanças e Ele quer fazer mudanças profundas no meu caráter, no seu caráter, na minha vida emocional, enfim, em tudo que me envolve, em tudo que te envolve. Que Deus os abençoe. Uma boa noite para vocês, um beijo no coração, querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta.